Nós hoje falaremos sobre lamento. Salmo de número 88. Salmo didático de Emã, o Ezraíta. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por essa noite, pela oportunidade, ó Deus, de meditarmos na tua palavra. Dá-nos graça, ó Deus, de falar de um tema tão difícil, mas tão necessário, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa nessa noite, enche nosso coração do senso da tua presença e nos dá, ó Deus, sabedoria para comunicarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um período de pandemia bastante difícil. Eu não preciso citar o número de casos, nem de óbitos que temos tido diariamente no nosso país. Ontem, já pelo fim da manhã, eu e minha esposa recebemos uma notícia muito triste, muito ruim. Um vizinho do prédio, em torno dos seus 60 anos, do nosso prédio em que moramos, que nos ajudou bastante, que a gente tinha uma certa afinidade com ele, faleceu vítima de Covid. Fazia apenas 3 ou 4 semanas que nós havíamos vendido nosso sofá para ele. Estamos para nos mudar e ele foi lá em casa, conversou, gostou do sofá, comprou, e nós o ajudamos, assim com seus filhos, a descer 3 lances de escadas, um sofá grande, 2 metros, pesado. Meia hora para descer, meia hora na luta para descer esse sofá. 3 homens sofrendo. E quando a gente terminou, deixou no seu apartamento, o sofá, nós rimos juntos do sofrimento que um sofá pesado podia ocasionar. Porém, 2 semanas depois, mais ou menos, ele já estava acometido, foi entubado e ontem faleceu. O que fazer, meus irmãos, diante de uma pandemia? Onde está Deus? Talvez sejam perguntas que o nosso coração faça, mas
nós sabemos que às vezes não é tão bom expressá-las, trazer aos nossos lábios uma pergunta que nos inquieta: onde está o Senhor? Em meio aos tsunamis, guerras, lutas, em meio à pandemia. Irmãos, o surgimento de um vírus como esse é um evento natural que já ocorreu algumas vezes na história da humanidade. Até onde sabemos, esse vírus não é fruto de uma ação deliberada humana. Teologicamente falando, ele não é fruto de um pecado moral, uma ação deliberada humana para criar algo mal. É algo natural que surgiu através de processos na natureza. Como um tsunami, um terremoto, uma catástrofe natural, esse vírus surgiu repentinamente e insiste em permanecer em nosso meio. Nenhum de nós, meus irmãos, nenhum de nós tem grandes respostas ou explicações para algo tão terrível. Nós vemos a cada semana conflitos sobre a forma de lidar, de administrar, de passar por uma crise tão terrível quanto essa. E teologicamente, meus irmãos, nós não temos grandes explicações do porquê. Contudo, como cristãos, nós podemos aprender nas Escrituras a ter uma postura adequada diante de Deus em meio à dor e ao sofrimento. Nós precisamos orar em lamento cristão. O que é o lamento cristão? O lamento é o grito de socorro do crente. É o grito daquele que ora sem respostas, aquele que tem temores no coração, aquele que está sentindo a dor do sofrimento, aquele que tem seus questionamentos e que mesmo assim permanece crente e sabe que não deve reclamar diante do sofrimento. Mas ele também não precisa engolir os seus questionamentos, seus temores e suas dores para si e não expressá-los diante de Deus. Pelo contrário, o que as Escrituras nos ensinam é que nós podemos orar diante de Deus em lamento cristão, tendo uma postura piedosa diante do sofrimento. Hoje nós refletiremos sobre esse assunto a partir do texto de Salmo 88 e pensaremos como um cristão não deve negar o sofrimento, mas se colocar diante de Deus em lamento cristão. Irmãos, esse salmo que nós lemos, o Salmo 88, foi escrito por Emã, conhecido como o Ezraíta. Ele era um levita da época do rei Salomão e era considerado sábio. Além disso, ele era jovem. São as informações que nós dispomos nas Escrituras acerca desse salmista. Então, em 1 Reis 4:31, você pode ver que é referido que no tempo de Salomão, Salomão tinha uma sabedoria maior do que Emã, o Ezraíta. Então ele de fato era considerado um homem sábio, tomado como um parâmetro para o rei Salomão, o homem mais sábio dentre os sábios. Além disso, quando nós lemos o Salmo 88, nós podemos ver várias vezes que ele fala desde a sua mocidade. Nós podemos perceber que então ele era um jovem que sofria. Então nós podemos tirar disso que ele era alguém, à sua época, renomado, ele era um levita, ele era espiritual, e ele era também bem-sucedido, um homem sábio em seu contexto. Contudo, desde moço, nesse salmo, ele mostra que sofria profundamente e achava que iria morrer a qualquer tempo. O Salmo 88, meus irmãos, sobre o qual nós refletiremos na Bíblia hoje, é o salmo mais triste da Bíblia. É o único salmo que não há raios de luz, resposta divina, palavras de alento, palavras de esperança. É o salmo mais triste da Bíblia. Eu diria que é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. É uma oração em forma de lamento, em que Deus parece ausente ou surdo ao salmista. Emã parece passar por uma profunda depressão. Se nós olharmos com o olhar de hoje, um texto desse, claramente pode ser identificado como sendo de alguém que está profundamente deprimido. E veja, era um crente. Então, nós podemos perceber no Salmo 88, do verso 1 ao verso 5,
que o sofrimento nos leva a orar. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a exposição das Escrituras. No verso 1, o salmista diz: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. A expressão, meus irmãos, Deus da minha salvação, é o único raio de esperança que pode ser encontrado nessa oração. Ela revela que Emã era um crente verdadeiro. Mas era um crente verdadeiro que demonstra já de início uma certa aflição, um senso de urgência. Ele diz: dia e noite clamo diante de ti. O sofrimento de Emã o fez orar constantemente. Dia e noite clamo. Apesar de ele sentir a ausência de Deus. Emã pede para ser ouvido, mas Deus não lhe responde nesse texto, nesse salmo. Quando ele diz no verso 2: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Então ele pede a Deus, dia e noite, para que o Senhor o ouça o seu clamor. Mas ele demonstra que ele crê de que Deus é o seu Deus, o Deus da sua salvação. Em momento algum, nós estamos falando aqui de um descrente, em agonia. Pelo contrário, estamos falando de um crente que sofre, que dia e noite clama diante do Senhor e pede para que o Senhor ouça a sua oração. Aquilo que é mais básico da vida de um crente. Saber que o seu Deus ouve a sua oração. Esse é o grande anseio inicial desse salmista, que Deus, o Senhor, ouça a minha petição. No verso 3, o salmista, ele continua e diz: pois a minha alma está farta, está cheia de males, e a minha vida já se abeira da morte. Então, aqui você já começa a sentir ainda mais o senso de urgência de Emã. A minha alma está cheia, tomada de males, e a minha vida já está perto da morte. O sofrimento de Emã é agudo. Sua alma está cheia dos males, e sua vida está quase para findar. Esse é o sentimento de Emã, pelo menos. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. A dor de Emã, o sofrimento de Emã, a angústia de Emã é tão profunda que ele já se sente como alguém que já faleceu. Sou contado com quem já faleceu, com quem já baixou a cova. Sou como um homem que não tem forças mais. Tamanho o sofrimento dele. E no verso 5 ele diz: atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. No verso 5, o salmista Emã usa uma figura de um soldado numa batalha que foi ferido. Ele foi gravemente ferido e já está sendo contado como alguém que já faleceu, que não tem mais como recuperar no meio da batalha e seguir na luta. Não. Emã se sente como esse soldado ferido de morte, que já está na sepultura, dos quais o Senhor não se lembra, e que está desamparado, foi esquecido, foi deixado e abandonado por Deus. Esse é o sentimento de profunda angústia que pode ser encontrado nas palavras de Emã. Então, Emã se sente totalmente desamparado. Veja, meus irmãos, sempre vou destacar isso aqui. Emã era um crente. Ele diz: Deus da minha salvação, Deus do meu livramento. Esse mesmo homem está em profunda angústia. É possível, então, dizer que Emã estava em uma depressão aguda, daquela das piores. Era como se ele tivesse, para tentar ilustrar, uma corda no pescoço puxando para cima, e ele está perdendo o ar.
quando ele olha para cima, com essa corda no pescoço, ele sente a agonia no seu coração, e nos céus ele vê tudo fechado, e a mão pesada da ira de Deus, dos terrores divinos, que ele vai se referir mais à frente, está sobre ele. Os céus estão fechados e uma mão terrível pesa sobre sua vida. No seu pescoço uma corda puxa e tira todo o seu ar. E ele sofre em depressão profunda. Irmãos, o que então podemos aprender com isso? Com esses 5 primeiros versos do Salmo 88. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós não podemos negar o sofrimento. Ao longo das Escrituras e da história da igreja, nós podemos perceber que Deus ordena o sofrimento. E em geral, quase sempre Deus não explica o porquê. Nós, em geral, respondemos que por conta da maldade humana. Mas quando nós vemos coisas como um tsunami, um terremoto, que o homem não causou diretamente, aí você já não tem aquela explicação, não, foi o homem que causou o tsunami. Não foi. Foi o simples movimento de placas tectônicas, que uma se sobrepôs sobre a outra e levantou uma onda terrível, que desola e mata milhares em pouco tempo, em poucos dias. Destrói cidades. E aí, a pergunta é, onde está o Senhor? Nós não temos grandes explicações se nós lermos, por exemplo, o livro de Jó adequadamente. Nós não pularemos Jó, capítulo 2, para o capítulo 40. Nós leremos um Jó com seus amigos, em profundo sofrimento, perguntando a Deus, expressando a Deus a sua dor, o seu lamento, todo o seu sofrimento e a sua angústia. De alguma forma, Deus, Ele ordena o sofrimento, tanto nas Escrituras quanto ao longo da história da igreja. Mas Ele está com o seu povo em meio ao sofrimento. Ainda que como Emã, o seu povo possa sentir-se desamparado por algum tempo. C.S. Lewis, um cristão, dizia o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita nos sofrimentos. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Um mundo que acha que a morte não existe ou não deve ser referida como sendo algo que não é de fato um problema, quando é o maior dos problemas. Deus usa o sofrimento para despertar o seu povo. E despertar aqueles, inclusive, que estão na impiedade, que pensam sobre o divino nos momentos de sofrimento. E o interessante das Escrituras é que nós vemos Jó, Jeremias, Emã e tantos outros dizendo: o Senhor, Deus, o Senhor pôs esse sofrimento, o Senhor ordenou esse sofrimento. Veja a radicalidade de acreditar na soberania de Deus. A soberania de Deus não é algo abstrato, que quando nós temos uma dor de barriga, nós rapidamente esquecemos da soberania de Deus. Não é bem assim. O Senhor, Ele usa do sofrimento para nos despertar, nos ensinar e trazer o nosso coração para perto do Senhor. Além disso, meus irmãos, o sofrimento, diante do sofrimento, nós devemos orar. O lamento, essa expressão de dor, de temor, de angústia, por meio de perguntas, diante do sofrimento, através da oração, é algo cristão, é algo de um crente. Essa tradição que nós estamos lendo, a tradição oriental, que entende muito bem o que é lamentar diante de Deus, nós podemos ver muitas vezes, quando os judeus estão, pela televisão, a gente vê judeus naquele pedaço de muro que não caiu, orando, lamentando-se, colocando sua cabeça em oração diante de Deus, por meio de lamentos. Nós podemos ver boa parte dos salmos. Até quando, Senhor? Até quando? Nós podemos ver Abacuque e tantos outros textos que demonstram que o lamento, a oração de expressão de dor, de questionamento, de expressão de temores diante de Deus, é algo de um cristão que crê, que ora, que pode orar assim, que pode questionar diante de Deus o seu sofrimento, mas que não deixa de dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha salvação.
Como Emã, o cristão deve orar em meio ao sofrimento. O cristão deve apresentar-se diante de Deus em toda a sua angústia. Mesmo que ele se sinta abandonado, mesmo que ele se sinta que naquele momento de sua vida, os céus se fecharam totalmente. Ele sabe que o Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso, que a sua mão se estende mesmo quando a nossa está recolhida. Então, nós devemos, meus irmãos, além de não negar o sofrimento, orar diante de Deus em lamento, expressar as nossas dores, nossas dúvidas, nossas inquietações. E não é justamente isso que nós precisamos fazer nesses dias de pandemia. Nós não precisamos, meus irmãos, de um cristianismo de água com açúcar, o cristianismo garapa, que quando lida com um sofrimento sério, tenta encontrar um subterfúgio, uma explicação que tente negar o sofrimento, tente fazer de conta que aquilo não existe, ou que o cristianismo não está nem aí com isso, que o cristianismo não tem resposta para isso. Pelo contrário, nós precisamos orar diante de Deus e lamentar sim diante de Deus. Expressar a nossa dor, encarar o sofrimento de frente, assim como um dia teremos de encarar a morte de frente, sem medo, porque nós temos um Senhor de todas as coisas, Senhor sobre o sofrimento, sobre doenças, sobre a morte e sobre tudo o mais. Então nós não podemos ter um cristianismo água com açúcar, que só serve para acalentar o nosso coração nos momentos de alegria. Nós temos então lamentado e expressado nossa tristeza, nossos temores, nossa angústia diante do sofrimento pelo qual o mundo passa, meus irmãos. É uma pergunta que precisamos fazer. Nós, como Emã, precisamos orar dia e noite para que o Senhor tenha misericórdia e dizer como Emã: Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus do nosso livramento. O Senhor pode retirar isso de nosso meio, retirar o sofrimento de nosso meio. Então nós devemos, meus irmãos, orar, lamentar diante de Deus, crendo que o Senhor nos ouve e que Ele está a contemplar as nossas petições. E é poderoso para operar transformação. Irmãos, do verso 6 ao verso 12, dando prosseguimento ao texto, nós podemos perceber que o sofrimento nos leva a questionar. Eu mencionei aqui que um dos elementos de uma oração de lamento diante de Deus é o questionamento. E nós veremos isso do verso 6 ao verso 12. O verso 6 diz o seguinte: Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Veja bem, destaque importantíssimo desse verso. Emã atribui a Deus sua angústia. Puseste-me, diz Emã. Foi o Senhor que colocou. Oração de lamento, por parte de um cristão, é uma oração aberta. É uma oração sem aqueles arrudeios, sem as palavras elaboradas, aprendidas ao longo dos anos. Não, é aquela oração de alguém que sofre, que se angustia e diz: Senhor, onde Tu estás? Foi o Senhor que colocou isso. Tem misericórdia de nós. É a oração desprovida das elucubrações, das coisas que a gente, ao longo do tempo, floreia nas orações. É oração direta, objetiva. Para Emã, nesse verso 6 ainda, Deus o havia lançado no pior lugar para um ser humano, na cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Veja como isso é muito forte. Ele está dizendo que Deus, o Senhor, me matou. Verso 7, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. No verso 7, então, Emã, como eu já mencionei, é como se ele olhasse para cima e ele visse uma mão pesada de ira sobre si. A mão do Senhor sobre ele, de forma pesada, derramando suas ondas, toda a sua ira sobre o seu servo. No verso 8, o salmista diz: Apartaste de mim os meus conhecidos
e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. O Senhor, Deus, apartou de mim os meus conhecidos. O Senhor me fez um objeto de abominação para com os meus conhecidos. O Senhor me prendeu de uma forma que eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde sair. Então, Emã, nesse profundo senso de angústia que ele está passando, ele reconhece nesse momento que a mão soberana de Deus havia ordenado sobre ele o seu sofrimento. Essa angústia, Deus havia ordenado sobre o seu servo. Irmãos, essa percepção da soberania de Deus, ela é muito radical. Porque a soberania de Deus é pensada de forma que Deus, ele está governando tudo. Ele está com a mão sobre tudo. Obviamente nós sabemos que vivemos numa cultura que tem pessoas que dizem, não pare de sofrer, inclusive em igrejas. Você não pode nem levar a sério essas pessoas. Elas nem leem as escrituras. Elas obviamente não conhecem o Messias. Não é possível. Não é possível. Porque toda a vida do Messias é de sofrimento. E parte da vida dos cristãos também tem sofrimento. E sofrimento real. Então, quando o sofrimento vem, não quer dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Essa é uma grande lição que nós precisamos aprender a partir desse texto. Por vezes, a maior parte das vezes, nós não vamos saber o porquê do sofrimento. Nós vamos ter respostas gerais. Aquela resposta assim, é por conta do pecado, é porque, enfim, Deus quer me ensinar alguma coisa. Aquelas várias respostas gerais. E para quem sofre, a pessoa continua sofrendo, angustiado. Mas nós sabemos, meus irmãos, a gente, apesar de não saber o porquê, a gente sabe que Deus continua no controle. E é por isso que um cristão, em meio ao sofrimento, ele pode orar assim, Senhor, Tu ordenaste esse sofrimento, ajuda-me e ensina-me. Ele pode reconhecer que Deus ordenou aquilo. E ele pode pedir a graça do Senhor para passar bem por aquele momento. Contudo, meus irmãos, contudo, isso é fundamental. Diferente de Emã, nós podemos saber que Deus nunca envia sofrimento sobre seus filhos para puni-los. Algo que, pelo texto que nós lemos, Emã não havia compreendido. Deus, ele usa o sofrimento para disciplinar. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai entender muito bem. O escritor aos Hebreus falando que Deus usa o sofrimento para disciplinar o seu povo, para cuidar do seu povo, para ensinar seu povo, para mostrar sua presença ao lado do seu povo. Então Deus usa e pode usar o sofrimento para disciplinar. Mas a punição que cairia sobre nós já caiu sobre Cristo. O que resta sobre nós é a disciplina do Senhor, que pode sim se dar por meio do sofrimento. Jesus disse em João 3,36, um texto que eu amo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira do Senhor permanece sobre todos aqueles que vivem em impiedade. Mas o sofrimento de Amã, ele é tão agudo, que Amã vê como se fosse a ira do Senhor. Deus está muito irado comigo para eu estar numa situação de sofrimento, de angústia como essa. Mas nós, meus irmãos, nós em Cristo já sabemos, pela revelação das Escrituras, que Deus pode nos disciplinar porque nos ama e que Ele não ordena o sofrimento para punir o seu povo, como sendo uma retribuição por seus pecados, porque Cristo na cruz do Calvário já pagou o nosso débito, os nossos pecados diante do Senhor. Então isso acalenta o nosso coração. Sim, podemos sofrer. Sim, podemos nos angustiar como Emã. Sim, podemos questionar como Emã. Mas nós não podemos duvidar do cuidado, do amor do Senhor, e que a disciplina do Senhor, de alguma forma, como tantas outras coisas na vida, coopera para o bem daqueles que o amam. O verso 9, Emã continua:
E ele diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Os meus olhos estão em profunda aflição. E ele continua orando. Dia após dia, ele clama. Ele não teve resposta. E ele está clamando diante do Senhor. Ele levanta as mãos para o Senhor. E parece que Deus não ouve, mesmo ele orando incessantemente, dia após dia. E aí, o que Emã faz? Isso aqui é fundamental. Quando do verso 10 ao verso 12, ele fará 5 perguntas a Deus. Nessa angústia profunda, ele vai fazer 5 questionamentos. E aí ele vai usar um argumento bem interessante. Ele vai dizer: o Senhor, através dessas 5 perguntas, o argumento de Emã é esse: Senhor, o que o Senhor ganha com a minha morte? Com a minha angústia? Na sepultura, o Senhor não vai me mostrar as tuas maravilhas, nem tua bondade, nem tua fidelidade, nem a tua justiça. Esse é o argumento de Emã. Quando ele diz, as 5 perguntas, a partir do verso 10, mostrarás tu prodígios aos mortos, os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Então, através dessas perguntas, Emmanuel está levantando esse argumento. Se eu morrer, Senhor, o Senhor não ganha nada com isso. Lá na sepultura eu não vou te louvar. E aqui, meus irmãos, nós precisamos mais uma vez dizer: Emã, se ajeite nessa teologia. Porque, na verdade, todo cristão sabe que a sepultura não é seu fim, pois nós ressuscitaremos com Cristo. O Senhor nos mostrará, para além da sepultura, suas maravilhas, sua bondade, sua fidelidade e a sua justiça, algo que Emã estava usando como argumento. Se o Senhor deixar eu no sofrimento e eu morrer dessa forma, o Senhor não vai me mostrar a tua bondade, misericórdia, fidelidade, justiça. Nós, como cristãos, sabemos que não é assim. Que morrendo no Senhor, nós sabemos que para além desta vida, nós veremos a maravilha, a bondade, a fidelidade e justiça do Senhor. Contudo, a angústia de Emã era tão profunda que ele parece esquecer da doutrina da ressurreição dos mortos que os próprios judeus acreditavam. Que no último dia, no julgamento do Senhor, o Senhor ressuscitará nas pessoas dos mortos. Os judeus já acreditavam nisso, na ressurreição. E ele, mesmo sendo um judeu, um piedoso, levita, ele parece esquecer. Veja o tamanho do sofrimento. Aí aqui há algo importante que nós precisamos destacar. O sofrimento, ele desarranja a teologia muitas vezes. Nós aprendemos tudo certinho, todos os paradigmas, conceitos, mas quando nós lidamos muitas vezes com o sofrimento, quando nós questionamos o Senhor, nós podemos, numa situação como essa, como Emã, numa angústia como essa, esquecer daquilo que nós aprendemos diante do Senhor. O sofrimento, meus irmãos, ele nos desarranja em muitos sentidos. E é por isso que a gente fica totalmente desabilitado a achar que nós temos o controle de alguma coisa. E aí o Senhor se apodera com toda a sua grandeza sobre a nossa fraqueza. Então, essa porção do texto, meus irmãos, não é doutrinária. Essas perguntas levantadas por Emã de forma retórica, não é doutrinária. Mas são perguntas válidas de alguém que está angustiado e aflito. E que no momento da mais profunda angústia esquece da promessa de que estará com o Senhor. Então, o que nós podemos aprender, meus irmãos, com essa porção em que Emã, ele expressa o sofrimento, ele desarranja sua teologia e ele questiona a Deus. Nós podemos aprender que o sofrimento pode nos levar a questionar, de modo piedoso, o cuidado de Deus. Não há indicativos de que Emã, apesar dos desarranjos teológicos, estava pecando diante de Deus. Deus estava ouvindo sua oração. Nós sabemos porque está registrado até hoje nas Escrituras Sagradas. Deus ouvia sua oração, apesar de seu servo achar que Deus não estava contemplando a sua dor e o seu sofrimento. Então nós sim, como Emã, podemos questionar
de modo piedoso o cuidado de Deus. Quantas vezes, nesse 1 ano de pandemia, eu questionei, Senhor, até quando? O Senhor não vai ter misericórdia, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai tirar a tua mão pesada sobre nós. Senhor, o crente pode expor os seus temores, seus questionamentos diante de Deus. O Senhor não é pego de surpresa com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos, com os nossos medos, com os nossos temores. O cristão, ele pode lamentar, ele pode questionar, mas ele não pode deixar de confiar. Como Emã, que disse, Deus, tu és a minha salvação. Essa é a diferença entre um lamento cristão e uma reclamação. A reclamação é algo feito, é feita de forma totalmente desprovida de graça. É alguém que jogou os pontos e diz assim, olha, está lá no deserto, a gente lembra o povo de Israel, ele meio que deixa Deus, tira Deus da equação e simplesmente questiona, simplesmente esbraveja seus temores, suas dores, como se Deus não existisse, só reclamando. Mas o lamento verdadeiro, o lamento cristão de um crente, é justamente a oração feita diante de Deus, expressando a dor com sinceridade, com questionamentos, mas crendo que Deus é o Deus da salvação, Deus do livramento, que o Senhor pode, sim, se assim o quiser, pôr a sua mão e nos tirar daquela situação. Nós podemos ver vários exemplos disso nas Escrituras. Rapidamente eu cito Abacuque, que disse, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Uma oração de lamento de Abacuque. Salmos de Davi diz o seguinte, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Porque o Senhor desaparece quando está tudo dando errado. Salmos 13, até quando, Senhor? E o que dizer do livro de Lamentações? Se você lê o livro de Lamentações, você fica impressionado. A dor profunda de Jeremias, vendo o povo em cativeiro, e ele dizendo, o Senhor promoveu isso, o Senhor trouxe essas dores, essas angústias, esse sofrimento sobre o teu povo. Então, meus irmãos, a oração de lamento é um tesouro que se encontra nas Escrituras, que nós podemos usar diante de Deus. Ela não muda um plano de Deus, mas ela nos muda, porque ela nos coloca nas mãos do Senhor. Um crente que sofre, ele pode questionar sem reclamar, pode perguntar sem perder a fé. A oração de lamento pode perguntar, mas nunca deixar de crer, de confiar e de esperar em Deus. Nós iremos agora para a nossa última porção do Salmo 88, do verso 13 ao verso 18, em que nós podemos ver que o sofrimento nos lembra de Cristo, do Messias. Verso 13, o salmista diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Então nós vemos aqui alguém que acabou de perguntar, fez 5 perguntas a Deus, e diz, mas eu, Senhor, clamo a ti. Ou seja, eu não tenho uma resposta, eu fiz essas perguntas, o céu continua fechado para mim, parece que o Senhor ainda está irado comigo, mas eu clamo a ti por socorro. E desde cedo da manhã, antemanhã, já se antecipa diante de ti a minha oração, o meu pedido de ajuda, de socorro. E aí ele vem no verso 14 com outra pergunta. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Olha só a profundidade dessa oração. Emã, ele vê como se Deus tivesse esquecido dele completamente. O Senhor esqueceu a minha alma? O Senhor esconde o rosto de mim? Ora, se Deus esquecer de que nós somos, né, a alma nesse sentido, de ser o homem integral, se Deus esquecer de nós, se Deus ocultar sua face de nós, o que somos nós? O que será de nós? Nós estamos totalmente perdidos. E aí no verso 15, o salmista diz, ando aflito
e prestes a expirar, desde moço. Um jovem que sente, a aflição é tão profunda que ele sente que vai morrer sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Não sei o que fazer, não sei para onde vou, sinto que vou morrer. Mesmo jovem, sinto que vou morrer diante de tamanho sofrimento. Eu estou desorientado. Apesar de nós não sabermos o que era de fato e todo esse sofrimento, a causa de tudo isso, nós podemos ver que há algo muito agudo na vida de Emã. E ele diz no verso 16: por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. A ira do Senhor veio sobre mim, e os terrores do Senhor também me abatem. E aí no verso 17 ele diz algo bem forte, quando ele diz: eles me rodeiam como água, os terrores do Senhor me rodeiam como água, de contínuo há um tempo me circundam. Ou seja, os terrores divinos são como águas que rodeiam Emã e o sufocam. Eu usei o exemplo da corda, como se Emã estivesse perdendo o ar, e ele aqui está usando o exemplo de alguém que está ficando sem ar, que a água já está lhe rodeando, e ele já está perdendo o ar, sem esperanças, porque está tudo fechado sobre ele. E aí, ele termina essa oração dizendo: para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E assim termina o salmo. Emã entende que Deus, até os amigos dele, Deus, ele deu conta de afastar, para que ele sofresse mesmo. Esse é o que Emã entende, né, da ação divina, e assim termina o salmo. Em resumo, ao olhar para cima, Emã só vê a ira de Deus. Ao olhar para dentro, ele vê o terror divino. Ao olhar para fora, ele vê as ameaças e os amigos ausentes. E ao olhar para frente, ele vê trevas inelutáveis. Então Emã realmente está na mais profundo sofrimento. Irmãos, quantas pessoas, né, eu lia comentaristas sobre esse texto e vi um justamente falando isso, dizendo que ele tinha passado por um sofrimento semelhante, que esse salmo, ver um crente sofrendo e tendo tamanha angústia, o ajudou a perceber que poderia orar diante de Deus, poderia também ser acalentado pela palavra de Deus, através do ensino, do sofrimento de um irmão, há tanto tempo atrás. Eu também fui muito abençoado por esse texto, num momento difícil, há alguns anos aí da minha vida, em ler esse texto, e quando eu terminei, o verso 18, eu disse: não é possível que esse salmo tenha acabado. Não é possível, eu me revoltei na hora, eu disse: Senhor, como é que pode o Salmo 88 acabar com uma nota dessa, de sofrimento? Não há raio de luz, de esperança. Então, como esse lamento pode nos ensinar, como esses versos que nós lemos agora podem nos ensinar? Irmãos, o sofrimento de Emã nos lembra do nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías que Cristo era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Ele era homem de dores. Uma das características do Messias seria o sofrimento agudo em seu próprio corpo. Homem de dor. Estaria inato na sua estrutura, na sua natureza, no seu chamado. No Getsêmani, prestes a morrer, Jesus se entristeceu e se angustiou profundamente. E aí ele disse algo que lembra imediatamente de Emã, quando ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Parece Emã falando aqui. Jesus diz isso em Mateus 26, a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte, como se eu estivesse morto. E aí ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. E aí parece que até os próprios amigos, como Emã, são afastados de Jesus. Ele fica lá, os amigos não podem nem orar numa vigília com ele. Os amigos o abandonam. E as trevas da angústia e do sofrimento o alcançam
o Messias, alcançam Jesus. Daí ele sofre, ele vai à cruz, passa 3 horas pendurado, da hora sexta à nona, em que diz, houve trevas sobre toda a terra. O cenário é catastrófico, os céus estão fechados. Nós podemos encontrar, meus irmãos, ao longo da história da igreja, muitos relatos de pessoas, cristãos, que sofreram fisicamente mais do que Jesus. Alguns foram empalados, outros foram mastigados por leão e tantas outras coisas. Perduraram até mais dias sofrendo. Mas o que há na cruz de Cristo é a ira de Deus pesando sobre o seu filho, sobre o seu corpo. Ele está sendo um bode expiatório que está sendo, aos poucos, triturado. Por isso que quando nós comemos do pão e nós mastigamos o pão, Jesus disse, vocês comem na minha carne, para vocês lembrarem. Por quê? Porque quando nossos dentes mastigam e trituram o pão, a gente lembra que o corpo de Jesus foi feito a mesma coisa. Ele foi triturado, esmagado, tripudiado na cruz de Calvário, por conta da ira e da majestade de Deus. Sim, nós podemos encontrar pessoas que sofreram mais fisicamente ao longo da história, mas ninguém sofreu o que Jesus sofreu. Ninguém tinha na sua ontologia, na sua natureza, sua essência, sua estrutura e seu chamado, o sofrimento. Homem de dor. E passou depois de todo o sofrimento, 3 horas na cruz pendurado, os céus fechados. E aí, depois de 3 horas de agudo sofrimento, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sendo esmagado pelo Pai. Os nossos pecados estavam sobre ele. Deus derramou toda sua ira sobre o seu filho. Não havia intercessor entre Deus e Jesus. Não havia. Era como se Deus puxasse e esmagasse Jesus com murros cósmicos, até destruir todo o seu corpo, para que ele fosse esse cordeiro, esse bode expiatório, e pelo seu sangue puro fosse oferecido a Deus em sacrifício santo e agradável ao Senhor. Por isso, a profunda angústia de Jesus. No reino espiritual, Paulo diz em Colossenses 2, que Jesus, ele estava vencendo Satanás na cruz do Calvário, a morte de Cristo. Todo esse momento, Jesus estava tripudiando o inferno, submetendo o inferno, destruindo o poder das trevas. Mas o Pai estava sobre ele, com a sua ira pesando sobre ele. Irmãos, a resposta ao sofrimento não é um argumento. A resposta ao sofrimento é uma pessoa. É Jesus. Ele sabe o que é sofrer. Eu sempre digo nas minhas aulas, de apologética, o maior argumento das Escrituras contra a dor, o mal, o sofrimento é: Jesus é homem e sabe o que é sofrer. Não tem nada, não tem argumento maior que esse. Não existe. Porque nós precisamos de alguém que esteja conosco e nos entenda. Saiba o porquê nós perguntamos. Saiba porquê nós tememos. Saiba porquê nós dizemos como Davi. Davi que disse, por que me desamparaste? Salmo 22. Antes de Jesus dizer, um homem, um salmista, um homem como eu e você disse, por que me desamparaste? E Jesus também usa a oração do Salmo 22 para se referir a si. Senhor, o Senhor me desamparou, por quê? E ele expira e morre. O sofrimento de Emã e o nosso sofrimento não se comparam com o de Cristo. Ainda assim, ele se compadece de nós. Ele é Deus Emanuel. Ele é todo misericórdia, graça e amor. Todo, o tempo todo, totalmente. Emã, meus irmãos, não teve resposta. A resposta que nós temos em meio ao sofrimento. Ele não tinha ainda claro em sua vista, a figura do Messias sofrendo tudo que sofreu, que nós sabemos, revelado nas Escrituras hoje.
Jesus, então, meus irmãos, é nossa resposta à pandemia. Não uma resposta filosófica, não uma resposta racionalista, mas é uma resposta de alguém que está perto. É Deus da nossa salvação, do nosso livramento. Ele sabe o que é se angustiar, Ele sabe o que é temer, e Ele sabe o que é lamento. E é isso que nós precisamos aprender quando nós lembramos do Messias Jesus. Deixe-me terminar. Eu escrevi um pequeno texto refletindo sobre essa oração de Emã e sobre os sofrimentos de Jesus. E eu escrevi assim: se eu pudesse conversar com Emã, eu lhe falaria do sofrimento do Messias Jesus. Eu diria a Emã o seguinte: Emã, você disse que sua alma estava farta de males e sua vida estava à beira da morte. Saiba, irmã, que Jesus Cristo recebeu todos os males sobre si ao suportar toda a ira de Deus contra nossos pecados. E ele não apenas chegou à beira da morte, ele morreu literalmente. Irmã, você disse que estava sem forças, como que atirado entre os mortos, como desamparado por Deus. Meu irmão, irmã, Jesus Cristo foi tão surrado que ficou sem forças. Saiba que ele foi atirado dentre os mortos e na cruz ele foi desamparado por Deus. Irmã, você disse que sentia como se a ira de Deus fosse derramada sobre você como ondas terríveis. Veja, irmã, a ira de Deus esmagou Jesus literalmente na cruz do Calvário. O Pai derramou sobre seu Filho mais do que ondas. Foi um oceano de ira justa e eterna de uma vez. Irmã, você disse que Deus havia apartado seus amigos de perto de você e que você tinha se tornado um objeto de abominação. Oh, irmã, Jesus Cristo foi traído, abandonado por seus amigos e feito maldito na cruz do Calvário. Irmã, você disse que seus olhos desfaleceram, que sua alma foi rejeitada e que o rosto do Senhor se escondeu de você. Amigo, irmã, Jesus Cristo desfaleceu, foi rejeitado pelos homens e o próprio Deus se escondeu dele. Tudo o que ele pôde dizer foi: Senhor, por que me desamparaste? Irmã, você disse que andava aflito, desorientado, sozinho, solitário. Veja, irmã, Jesus Cristo sofreu e morreu, mas ressuscitou e nos prometeu alegria, orientação e amizade. Eu e você, irmã, vamos ressuscitar e teremos corpos transformados. Irmã, não desanime tanto assim não. Irmãos, nós não podemos desanimar tanto. Nós podemos sim ter temores, questionar, nos angustiar, orar, sofrer, mas saber que Deus é Deus da nossa salvação. Deus é o Senhor do nosso livramento. Amém? Vamos orar, finalizando essa palavra. Espero que Deus tenha falado do seu coração, que você tenha sido abençoado nessa noite. Senhor, nossas vidas estão em Tuas mãos. Não existe 1 centímetro quadrado sobre o qual o Senhor não tenha o domínio absoluto. Na nossa sociedade, ó Deus, somos ensinados que se nós nos esforçarmos, que se nós organizarmos as coisas, tivermos o controle, nós poderemos sim ser Senhor de nossa vida. Mas não é assim. A pandemia mostra isso, Senhor. Nós somos seres frágeis. A Tua palavra já diz há 2000 anos que a nossa vida é como uma fumaça. Ela é lançada ao vento e ela logo se vai quando um vento forte bate. Ó Deus, Senhor, as nossas vidas estão em Tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos de sermos dominados pelo pecado. Deus, em meio ao sofrimento, às angústias, os temores, ajuda-nos a orar, a confiar que o Senhor é Deus da nossa salvação, que o Senhor não perdeu o controle, o domínio, a autoridade sobre nossas vidas. Senhor, tem misericórdia daqueles que sofrem nesse momento, as famílias enlutadas,
aqueles que estão internados, ó Deus, tem misericórdia de nós, apieda-te de nós, ó Deus. Lembra-te que Tu és gracioso, misericordioso, bondoso, que o Senhor se agrada em derramar benevolência sobre esse mundo, sobre os Teus filhos. Por favor, Senhor, estende a Tua mão e lembra-te que somos pó, que não resistimos, ó Deus, o peso dos Teus terrores. Por favor, Senhor, tem misericórdia, lembra do Teu Filho Jesus. Por favor, e nos abençoe em Cristo. Nós oramos.